Olá, pessoal. Esse é um vídeo de perguntas e respostas com a lista de perguntas que vocês deixam especialmente na sexta-feira, que são as perguntas para o mentor. Tudo bem, Jordelei? Tudo bem, Robson, tudo bem. Aqui já encostado no Oikenaz. Ele é uma disponibilidade ímpar, né? Ele tá. É o projeto que ele pediu pra gente fazer, né? Então, ai dele se ele não viesse. É, a oportunidade às vezes ia ser perdida. Então É, vamos nos concentrando que tem muitas dúvidas mesmo da turma aqui. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos neste momento pela oportunidade linda e bela de servir. Permita que nesse instante, a serviço do amor e da caridade, nossas faculdades mediúnicas possam estar. Que nossos corações, nossos sentimentos mais puros possam estar. E pedimos o teu auxílio para que possa o auxílio de um irmão de luz mais indicado a conduzir e a orientar e a dirigir os trabalhos desta tarde, com teu amor, com a tua luz. Agradecemos, Senhor, a presença dos seres ascensos de luz, dos irmãos que se dedicam ao trabalho belo de auxiliar e de socorrer. Bendito seja a tua presença, Pai sublime. Saudações, meus queridos e amados filhos de Deus. Como estão? Acredito que todos muito bem. E agora vamos nós nos colocar a tarefa de esclarecer as dúvidas que temos arquivadas. Olá, mentor. Que alegria poder contar com a sua ajuda para esclarecer as pessoas, porque elas têm mesmo muitas dúvidas e muitos pedidos de auxílio. Já que você está aqui disposto a trabalhar, é a maneira de nós prendermos também um pouco o Jordelei para que ele trabalhe um pouquinho mais, já que trabalha pouco, né? Pois é. Isso as pessoas vão ter que lançar uma energia de gratidão sobre ele, porque o trabalho acaba auxiliando muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E então, vamos começar com as perguntas. A Renata Palkowski, ela fez a seguinte pergunta: Querido mentor, sabe dizer se aromas, cheiros ou sabores que temos aqui na Terra são inspirados ou decorrentes dos outros planos? Por que nos agradam ou desagradam? Há muita semelhança entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Mesmo nas questões dos odores corpóreos. Há muitas comunidades umbralinas em que a falta de higiene, de limpeza, né, por estarem ali há muito tempo em estado degradável de consciência, acabam fazendo eles perceberem-se sujos. Então, liberam este odor. Nas comunidades elevadas, né, ou se pensarmos numa cidade, mas nas regiões nobres desta cidade, ali há jardins, há flores, há muitas vezes o cheiro do alimento que está sendo produzido, que desperta a fome em nós, um perfume que nos lembra alguma sensação. Então isso também ocorre no mundo espiritual. Porém, as intensidades são ainda maiores do que as que o corpo físico consegue absorver. O perfume das rosas é ainda mais belo
do que aquele que aqui sentimos. Mas há sim muita confluência entre ambos os planos. Obrigado, mentor, pela resposta. A Rose perguntou o seguinte: mentor, Deus é puro amor e bondade. Por que razão teria criado o homem dual nessa luta incessante entre o bem e o mal? Esta é a visão mais simples que se pode ter da criação. Deus não criou o bem e o mal. Deus criou o ser puro e ignorante. Quando saímos das mãos do Criador, não há maldade alguma, mas também não há conhecimento algum. E à medida que somos criados e colocados no movimento do infinito, então começamos a aprender com as tormentas, com as secas, com as chuvas, porque passamos por inúmeros processos evolutivos. Adquirimos a consciência, da consciência vamos migrando por inúmeras reencarnações, até que ela se torna uma consciência única e ativa e não mais coletiva. E neste momento é que começa a grande parte das provações, porque até então era muito o instinto que determinava. Claro que já em existências anteriores criou-se a harmonia e a inteligência parcial, mas quando adquirimos a consciência individual, então ali começa o processo grande da evolução. Então, ali as nossas escolhas são imprescindíveis e elas vão ter sempre do desenvolvimento do intelecto, porque aquele ser agora ali nas suas primeiras encarnações como humano, ele terá que aprender ainda tudo aquilo que vivemos aqui em eras passadas. Aprender a caçar, aprender a se cuidar, aprender a unir-se em comunidades, aprender sobre a roda, sobre o fogo, se for necessário, naquele ambiente em que ele encarnou. E dar todo o prosseguimento. E nesse prosseguimento começam a vir os processos das inteligências. E nas inteligências começam a vir os sentimentos de ganância. E dos sentimentos de ganância começam também a surgir as possibilidades das escolhas corretas ou nem tanto. É ali que muitas vezes começamos a passar para trás o nosso irmão que ajudou numa caça. É ali que muitas vezes, para ficar com a sua companheira, acabamos errando a lança da caça na caça para a caça ser aquele que estava nos acompanhando. E desse processo todo, nós vamos criando dentro de nós caminhos a ser seguidos. Então começa a dualidade. Muitos espíritos avançam de forma muito rápida, mas não é pela vontade de Deus, é pelas escolhas que eles tomaram. Então, eles avançam de forma mais rápida para estágios diferentes da evolução, enquanto outros começam a materializar-se e começam a ficar dentro de um ciclo reencarnatório, aonde, em parte, existe a bondade e onde, em parte, existe também a vontade de tirar sempre vantagens sobre o outro. Nesse processo, começa a dualidade do bem e do mal. Então, veja que tudo são através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, e não a criação de Deus. Tanto é que
tanto aquele que classificamos hoje como mal e aquele que classificamos como bem, um dia estarão no mesmo local, fazendo as mesmas coisas, criando, cocriando e louvando. Aprendendo a ser co-criadores, não é isso, mentor? Exatamente. Então agora o depoimento da Sônia Cristina. Mentor, meu tio Juvenal Gomes faleceu em 17/10, sozinho, e foi encontrado dias depois. Sinto culpa por ter ficado alguns dias sem falar com ele. Será que ele foi magoado? Será que eu poderia ter ajudado? Ele não foi magoado, não. Jamais magoado com você. Isto acontece. Muitas vezes temos inúmeras escolhas e acabamos deixando de lado. Não se sinta culpado por não ter falado com ele, não. Ele não se encontra magoado. Agora, o desencarne dele estava programado e ele foi cumprido da forma mais correta e sem dor alguma. Obrigado, mentor, pelo auxílio. Uma pergunta do Akira Fad, que é uma pessoa que sempre faz perguntas sobre mediunidade. Então ele diz assim: boa noite, mentor. Venho há anos sofrendo de ataques de irmãos no astral. Seriam irmãos com sede de vingança de outras vidas? Ou eles teriam apenas propósitos com essa vida que eu tenho agora? Essa resposta é muito ampla, meu querido filho. Todos os espíritos sofrem e são alvejados no plano espiritual. Nós, quando partimos em resgates, somos muito alvejados por esses irmãos que não querem a nossa presença ali naqueles locais sombrios, árduos e duros. Mas também precisamos concordar que existem muitos débitos ainda em aberto na nossa longa história de existência. Algumas delas prontas para serem socorridas e auxiliadas, outras que ainda estão em processo. Então, quando partimos ao mundo espiritual, por vezes somos encontrados por estas falanges e eles sim são muito agressivos. Agora, pode também ser em função das escolhas que você tem feito hoje, de transformação, de mudança, e aí outros tantos não querem que você saia daquele ciclo. Então, partem também para a agressão. Lembre sempre de antes de dormir, colocar-se em prece e nas tuas preces pedir auxílio ao teu anjo guardião, ao teu mentor, ao teu amigo espiritual, para que ele te acompanhe, para que não mais alvejado possa você ou ele ou qualquer ser terá bons resultados, tenha certeza disso. Obrigado, mentor. Dá para perceber pelas outras perguntas que é alguém que busca bastante uma orientação e essa foi bastante adequada. Tem uma pergunta aqui do Bruno de Freitas que eu não me lembro de ter feito. Se já tiver feito, o senhor me avisa. As tarefas e os trabalhos que executamos aqui são escolhas já feitas antes da reencarnação ou são condições que vão se construindo aqui mesmo? Ambas as respostas, meu querido Bruno. Veja, meu filho, nós temos sim algumas direções a serem seguidas nessa existência. A posição que exerceremos, ou quais as dificuldades enfrentaremos. Mas muitas das escolhas, elas são refeitas aqui quando reencarnamos. A espiritualidade que organiza as reencarnações, eles se adaptam rapidamente às escolhas. E muitas vezes, mais em idade adiantada, às vezes até sugere uma mudança temporária
das experiências reencarnatórias. Mas ambas as respostas estão corretas, meu filho. Por vezes vem programação do plano espiritual e outras tantas são organizadas aqui na existência terrena. Prova disso está nas reencarnações compulsórias. Não há tempo de programar nada. Ela acontece. Agora existem reencarnações bastante programadas, inclusive até o local onde trabalhará. Ótimo, mentor. Está tranquilo para prosseguirmos? Está sim, meu filho. Tem uma pergunta do Reiter Jordelei sobre Sansão, que o senhor deve se lembrar que respondemos no vídeo anterior. Quer completar alguma coisa? Há muitas histórias bíblicas, principalmente do Antigo Testamento, que eram contos trazidos por inúmeros antepassados que vinham de boca em boca, passando por gerações, aonde a narrativa era sobre heróis que venciam as demandas pela sua força física, pela sua força mental, às vezes liderando exércitos. E Sansão foi exatamente neste conceito que ele foi criado. E o processo do corte do cabelo não era pela força física, mas pelo processo da traição. Porque ele foi traído por Dalila, ao quem confiava muito, a quem havia se entregado. Então, fala muito mais do processo da traição, que tira as forças emocionais, os vigores, muitas vezes, daquele que a sofre. Então, é uma história mais ilustrativa do que física e real. A gente pode extrapolar, mentor, então, por exemplo, que Hércules e Ulisses também existiram, mas que foi criado um exagero na história deles para poder ilustrar algum tipo de conceito. Sim, meu irmão, porque não é desfazendo as crenças, né? Mas muitos eram filhos de deuses. Hoje nós sabemos que Deus é apenas um. E que seres espirituais não podem gerar espíritos na matéria. Nem Jesus teve este privilégio. Então, há muitas histórias, sim, contadas. E veja que as histórias são replicadas muitas vezes, pois todos os grandes deuses nasceram de virgens. Assim com Shiva, assim com Jesus, assim como outros tantos. É como se fosse necessário a pureza para nascer a pureza. E enquanto que precisamos compreender que nas relações conjugais, nas relações sexuais, não há nada de sujo ou de inadequado. Apenas a pureza de um sentimento. Muito interessante, mentor. Obrigado pelo esclarecimento. Eu combinei com o Jordelê que a gente fecharia um primeiro bloco de perguntas quando aproximasse de 20 minutos, né? Gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas no final desse primeiro bloco? Gostaria sim. As dúvidas que todos carregam é a ferramenta mais essencial para o crescimento e para o adiantamento humano. Não temas ter dúvidas, não se envergonhe em tê-las. Apenas aproveite as oportunidades e dê um passo a mais no esclarecimento das tuas dúvidas internas. Porque aquele que o faz nada mais demonstra a coragem que possui. Então, esta vida que vivemos hoje aqui necessita de muita coragem. E eu sei
que vocês são portadores dela. Paz e luz.